Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está ouvindo aqui este podcast. Esse podcast aqui, ele é bem especial. Nós vamos falar de alguns assuntos que eu já vou falar para você quais são os assuntos que nós vamos abordar hoje, mas é mais especial ainda porque trago aqui comigo o nosso convidado especial, que é o Amintas. O Amintas, ele está lá no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Amintas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E o que a gente tem aí para hoje? Bom, Amintas, o que nós temos para hoje aqui? Eu vou falar de alguns assuntos rapidamente, só o título aqui, né? Nós vamos falar aqui sobre o Raspberry Pi 5, né? Que foi lançado aí nas Bom, suas 2 últimas semanas. Nós vamos falar sobre redes industriais, algo que eu fiz aqui algumas experiências ontem e obtive sucesso. Quero compartilhar aqui com todos que estão ouvindo. Quero falar aqui também sobre o ICC, que é um evento anual que acontece do Ignition. O que tem de bom, o que tem de ruim, né? Enfim, quais são os prós e contras para quem assiste e algumas pessoas que eu tive acesso e me deram aqui algumas, né, algum resultado de lá, o que eles acharam. Nós vamos falar aqui sobre as experiências de usuários usando o Ignition, aonde você pode ver quais foram essas experiências e obter algum resultado, alguma coisa boa, né, a partir dessas experiências. Vamos falar aqui sobre o que está bombando aqui nos Estados Unidos em matéria de emprego, tá? O que eles estão buscando aqui bastante. Nós vamos falar também aqui sobre o browser, né? Eu mudei aqui o browser, né? Antes já usei o Internet uma Explorer, mudança. né? Já usei o Internet O... Explorer, o Google Você sabe Chrome. para que serve o... Você sabe para que serve o Internet Explorer? Não. O pessoal diz aí que o Internet Explorer só serve para baixar o Chrome. Boa! Gostei. Então, nós vamos falar, eu vou falar de, né, qual foi a escolha, né? Na verdade, foi até você, né, que foi aí recomendou esse browser e realmente tenho gostado muito, muito bacana, muito legal. Realmente valeu a pena mudar para esse browser que você vai saber aqui no final. E falar de uma experiência nova também, de um outro software SCADA, tá? Que é muito bacana e o melhor, ele é gratuito, tá? Então, melhor ainda, muito bacana, já tive minhas primeiras impressões, né? Os primeiros resultados com ele foram muito legais. Eu quero compartilhar qual é também esse sistema SCADA de forma gratuita, que se conecta com basicamente todos os fabricantes de CLP que você imaginar. Ele se comunica, tem uma abrangência de integração muito grande e vai valer a pena também. Muito bem, muito bem. Então Interessante, tem interessante. muito assunto, hein, Amitas? Caramba, tem muito assunto aqui legal, tá? Muito bom. Bom, Bom, vamos falar. Pode vamos falar. voltar então lá no Raspberry Pi. Vamos começar, para quem não conhece, para quem não sabe, o que é o Raspberry Pi? Muito bem. Bom, Raspberry Pi nada mais é do que um mini computador, tá? Um mini processador de um tamanho reduzido, tá? Ao qual e esse processador ele só é programável em sistemas do tipo Linux, né? Você tem vários tipos de sistemas operacionais que você pode estar rodando no Raspberry Pi. Eu vou falar aqui alguns deles aqui, tá? Muitas das pessoas que estão nos escutando talvez já até ouviu ou até programa né, hoje esses tipos de sistemas operacionais. Mas existe o Raspberry Pi OS, que é um sistema operacional próprio do Raspberry Pi, tá? E eu vou falar aqui algumas coisas, algumas experiências que eu já tive com esse sistema operacional do Raspberry Pi. A primeira vez esse ano aqui que eu comecei novamente a programar o Raspberry Pi para colocar o Ignition no Raspberry Pi aqui para rodar ele lá, eu coloquei o Raspberry Pi OS. Mas após eu ter instalado, né, o Ignition e tudo isso, eu tive alguns problemas, tá? E aí o problema era que eu não conseguia rodar praticamente aí o Ignition no sistema operacional Raspberry Pi OS. Qual foi a solução? Né, depois de várias horas, até ligando para o suporte do Ignition, é, aí
a solução foi instalar o Ubuntu, tá? Ubuntu nada mais é que um sistema do Linux, tá? É um sistema operacional, mas é um outro tipo de sistema operacional diferente do Raspberry Pi OS. E Ubuntu, eu gosto muito de trabalhar com o Ubuntu porque ele se assemelha muito ao Mac, né? A todos os comandos e aparência, ele se assemelha quem tem o Mac, né? MacBook, né? Enfim, ele não vai sentir muita falta ou não vai sentir tanta diferença porque ele se assemelha muito, né? Enfim, mas tem outros aqui, tem o Kali Linux, né? Tem, enfim, Ubuntu Unit. O, o Ubuntu eu tenho usado também, eu recomendo bastante, eu tô gostando da experiência. Muito bacana. Então, nada mais é, resumindo aqui, né? Então, o Raspberry Pi, ele é uma mini CPU, né? Onde você tem, você pode instalar o sistema operacional e a partir de lá você instalar vários aplicativos, né? Você pode instalar, igual eu falei um exemplo aqui, o Ignition, você pode instalar o Home Assistant, né? Para quem não sabe o que é Home Assistant, ele é um software, né? Um programa, um sistema operacional voltado à automação residencial, tá? Inclusive é automação agora, optei agora, né? Faz umas 2 semanas, na minha casa eu uso o Home Assistant, né? Até assunto para uma outra podcast, porque Isso daí é tive uma meu, boa. tive várias dores de cabeça, sucessos, né? Várias coisas bacanas, ruins, que eu gostaria de compartilhar aqui o que aconteceu, né? Para que outras pessoas, quando for, né, trabalhar com isso, não passem pela mesma coisa que eu passei. Então, enfim. Então, enfim, você pode fazer. E eu gosto de ter muito ele aqui, né? Porque eu faço vários testes, né, com a parte de MQTT, já instalei o MQTT, o broker MQTT no Raspberry Pi. E pelo fato de ele ser pequeno, tudo, né? Então ele se acomoda aqui na minha oficina e eu consigo fazer várias coisas, vários testes e é legal, né? E também não deixa também de ser uma forma de você aprender da parte de Linux, né? Para quem não, para quem igual eu, por exemplo, que trabalho o dia inteiro, né? Todo santo dia com Windows, né? Então, abrindo aplicações, máquinas virtuais, se você não tem tanta experiência assim, então acaba sendo que você pode praticar com o Raspberry Pi, né? Se você tem um, se eu não me engano, o Raspberry Pi, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho aqui do 5, né? Uhum. Amigo, você sabia que foi lançado esse Raspberry Pi 5? Sim, a gente tinha conversado sobre isso já, né? Que você falou que estava para lançar. Sim. E quanto voltando ao Raspberry Pi, né? Ele se assemelha com o Arduino, conhecido já Arduino? Qual Sim. é a diferença aí do Arduino? Primeiro que ele tem o sistema operacional próprio, né? Que você falou ali, você consegue instalar outros nele. Mas qual é a principal diferença aí do Arduino pro... O que tem de atualização? Eu, o Arduino, eu acho que ele se limita muito a um tipo de programa, né? Um tipo de programação. E, na verdade, o Raspberry Pi, ele também tem seus pinos, né? Para você colocar temperatura, sensores, né? Enfim, suas entradas e saídas, botoeiras, né? Uhum. Tem até um termo técnico, né? Que se fala sobre isso, que o Arduino também tem, mas eu acho que ele não é tão abrangente ou tão escalável quanto o Raspberry Pi, tá? Eu vou falar da experiência que eu tenho com o Raspberry Pi, né? O Arduino não é algo que eu só foi na faculdade, ou só foi na escola técnica. Eu acho que toda escola técnica tem Arduino, né? Você aprende Sim. Arduino ali e tudo mais. Que confesso para você que nessa época, né, quando eu fazia o ensino técnico e comecei a aprender Arduino, foi uma dificuldade assim, uma dificuldade enorme para eu conseguir entender essa parte de programação, que é a parte mais de informática, né? Enfim, então tive muita dificuldade no começo. E acho que talvez eu peguei vamos falar assim, nunca mais eu quero mexer com isso, né? Mas, e ultimamente eu gosto muito do Raspberry Pi para outros fins, né? Digamos assim, né? Você Ahn, usa bastante, então, né?
Eu uso bastante aqui no meu dia a dia para fazer alguns testes, aplicações ou softwares novos, por exemplo, que eu quero testar. Geralmente eu Uhum. instalo nele, né? É como fazer como um teste, né? Enfim, mas eu queria focar aqui, Amitas, um pouquinho No sobre 5, né? qual a. Bom, primeiro eu já adquiri o meu 5, tá? Na verdade, é, ele, Foi para rápido, quem é né? distribuidor do Raspberry Pi 5, já recebeu já de antemão já esse Raspberry Pi 5, mas ele tem uma, para quem agora está comprando assim como eu, não recebe logo de cara, né? Então, se eu não me engano, no mês que Ah, vem é que vai chegar para mim esse Raspberry Pi 5. E eu comprei, você encomendou. eu encomendei, então, Aham, mas na verdade já está até pago, né? Então, você, né, paguei sim. lá e tem quando você vai no site do Raspberry Pi, lá ele tem uma lista de distribuidores que você pode confiar, né? E você adquirir o seu, né? No Brasil, até esqueci o nome, mas lá no site mostra lá até o Brasil qual é o distribuidor oficial, né? E aqui eu comprei também e vai chegar aí no mês que vem o Raspberry Pi 5. Valor. Eu, Aqui nos Estados Unidos, o Raspberry Pi 5, o de 8 gigas, né? Tem duas versões, né? Se tem o Raspberry Pi 5, ele tem, na verdade, ele tem quatro versões, mas agora, na distribuição agora desse ano, só está saindo duas, que é a versão de 4 uhum, 4 gigabytes de memória RAM, né? SD-RAM de uhum, 4 gigas ou de 8. Eu comprei de 8, porque o de 4 gigas é US$ 60 e o de 8 é US$ 80, né? Diferença de US$ 20. Eu falei, não, eu vou comprar o de 8 sim. para eu ter ao máximo a potência que ele pode me dar a partir disso daí, né? Mas uma das principais diferenças aqui, né, eu vou falar rapidamente aqui, é que você tem no Raspberry Pi 4, você tem, acho que eu falei ao contrário aqui, no Raspberry Pi 4 você tem quatro versões, você tem a de 1 GB, de 2, a de 4 e a de 8 GB de memória RAM. Já no 5 Sim. você só tem ou é 4 gigas ou é de 8, tá? Uma outra Eu vi que ele diferença teve aqui. uns upgrades de hardware também, né? Isso, O... Agora ele exatamente. aceita o storage lá do SSD M2, né? O NVMe. Isso, top. E teve um Aham. upgrade também de CPU e GPU. A CPU foi de 1.8 GHz, que era o Cortex A72, para o Cortex A76 de 2.4 GHz. E a GPU foi para velocidade de 800 MHz. Adiante Sim, só suportava até 500 MHz. Teve exatamente. uma. Usando o Vulkan 1.2, né? Exato. Você falou bem, né? Uma mudança assim legal e considerável, né, Uhum. na CPU, né? Fala-se que em torno de teve uma de 2 a Poderoso 3 até. vezes aí a velocidade, aumentou a velocidade dele, né? É considerável. Exatamente. Outra coisa também, uma outra diferença aqui, tem várias diferenças, mas eu quero ressaltar uma das que ficaram mais notáveis aqui, é que você vai poder. O botão liga e desliga agora ele tem, né? Antes o Raspberry Pi, que nem, eu tenho dois Raspberry Uhum. Pi 4 aqui, né? Um, ele tá como minha automação da minha casa, então ele ocupa a CPU toda só para essa automação aqui. E a outra é onde eu tenho instalado o Ignition, onde tenho instalado o Linux, né, o Ubuntu, para poder fazer algumas aplicações, né? E esses Raspberry Pi, eles não têm botão de desliga, liga e desliga. Geralmente, na própria fonte dele, ele tem lá a seletora, né, um switch, né, um Sim. interruptorzinho que você liga e desliga ele. Agora, o 5, você já vai ter esse botão de liga e desliga, que eu acho que estava faltando há muito tempo, o pessoal vem reclamando, porque outros concorrentes do Raspberry Pi, outros concorrentes já Já têm, né, tem, o né? botão liga e desliga, né, uma coisa simples. E agora nessa versão 5 foi adicionada, né? Muito bem. Cara, mas se a gente fosse falar muito aqui do Raspberry Pi, a gente ficaria falando bem mais coisas, mais experiências que a gente já passou, né? Mas a ideia aqui Uhum. era falar dessa parte do Raspberry Pi.
né? Para que eu uso? Para que você também já, não sei se já teve experiência, amigos, com Raspberry Pi em algum momento, ou com Arduino, pelo menos. Com o Arduino eu tive na faculdade em um projetinho que eu vi uma vez de um motor estrela. E eu tentei reproduzir isso na faculdade. Um pouquinho antes de fazer meu TCC, né? Sim, Eu reproduzi um experimento que eu vi do Iberê, um motor estrela. Achei bem interessante. Mas com o Raspberry Pi eu não cheguei a ter. Não cheguei a ter experiência, né? sim, sim. Não, legal. Mas agora, Amintas, passando para um outro tópico aqui, sobre redes industriais, tá? Gostaria de Uhum. compartilhar aqui, por exemplo, um experimento que eu fiz ontem aqui no escritório, que foi muito legal, fiquei muito feliz, cara, muito bacana demais. Qual foi esse experimento? Bom, eu não estou aqui compartilhando a minha câmera aqui, mas semana que vem posso estar compartilhando aqui com vocês. Ou talvez na edição desse vídeo aqui eu possa colocar a foto aqui dos roteadores que eu estou conversando agora, que eu comprei esses roteadores aqui. Dois roteadores que eu adquiri, um é o GL SFT 1200, tá? Da GL iNet. Esse roteador Uhum. aqui, além de ele não é caro, né? É um roteador aqui consideravelmente barato, né? Não tão caro assim. E o experimento que eu fiz foi o seguinte, por exemplo, a grande dificuldade que as pessoas têm hoje em dia qual que é a dificuldade? É de você, por exemplo, é, fazer Não colocar fogo comunicações. na sua casa. Boa, boa. Altas expectativas aqui. Você tá falando de experimento dentro de casa, eu tô esperando faísca, tô esperando alguma coisa assim. Vamos lá. Tá certo. Mas aí qual que se tinha dificuldade, se tem hoje ainda, né? Vou dar um exemplo. Você Aham. está no Rio de Janeiro e você quer acessar, por exemplo, quer acessar o CLP aqui do escritório aqui do Universo CLP ou da i3 Automations, né? E você quer acessar essa rede aqui para você fazer testes aí da sua casa. Então imagine que você está aí no Rio de Janeiro, você abre o seu computador, você abre a sua máquina virtual que tem instalado o Studio 5000, por exemplo, e você quer Uhum. ir online aí da sua casa aqui no escritório aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, né, aqui em Sarasota. Então tem aqui uma bancada onde você tem um CLP e tem uma network aqui, né? Tem uma rede industrial, tá? Então, Ah, conectar remotamente, né? então como que você faz para conectar remotamente ou para você estar na mesma rede aqui, mas acessando daí? Bom, uma resposta que vem à mente para as antigas redes, né, ou as existentes ainda, tá? Que é a forma de VPN, OpenVPN. É a forma mais Uhum. simples e já construída e já testada por várias pessoas, inclusive por mim também, que eu já hoje não faço mais isso, agora estou mudando meu caminho aqui para um outro método que é por isso que eu quis falar sobre redes industriais aqui nesse podcast. Mas antes você faria sobre como OpenVPN, né? Como que funciona o Mas é OpenVPN? trabalhoso, né? Ele é trabalhoso. Eu vou falar aqui algumas das consequências. Primeiro, você tem que ter um servidor aqui, né? Que essa solução que eu tenho hoje também não foge disso. Eu tenho um servidor aqui, que na verdade o servidor é o próprio roteador, né? É o próprio roteador aqui. Mas você tem o OpenVPN Server e na sua casa você vai ter o OpenVPN Client, né? Nada mais é do que um aplicativo client que você coloca a sua autorização, né, senha, usuário e tal, e você consegue acessar aqui. Qual que é o problema do OpenVPN hoje em dia? Por exemplo, o OpenVPN, você precisa abrir uma porta de acesso no seu gateway, né, no seu ponto de acesso de internet principal da sua casa, ou no caso aqui do No meu roteador. escritório, eu teria que abrir esse ponto aqui para que o OpenVPN possa sair, né, digamos assim, essa comunicação sair e você ter acesso, tá? Então envolve o trabalho do quê? De você tá
programando um outro hardware fora o seu Ethernet switch. Porque eu tenho uma Ethernet switch aqui que faz essa transição, né, entre a rede WLAN, né, o WLAN e o LAN, né? Ou seja, o WLAN é a parte da internet, né, a parte onde ele recebe, onde chega a internet no roteador. E a parte LAN é um outro IP, que é o IP local aqui dos aparelhos Local. aqui, dos CLTs, dos inversores de frequência, das IHMs, que você tem acesso, né? Então, essa transição ela era mais complicada, porque você vai ter que fazer uma programação no seu roteador local, depois no seu gateway principal. Então, você tinha que fazer isso, né? E se você não entende Uhum. muito bem sobre OpenVPN, você acaba que é, gasta muito tempo se esforçando para que isso aconteça, tá? Muito bem. Agora, É, pode falar. E como é que você fez para. O que você falou que o seu roteador se tornou um servidor, né? Para Sim. você teve que se tornar um servidor para você acessar por VPN. E isso é específico do seu roteador ou é alguma configuração que dá para fazer em qualquer roteador? Depende, boa pergunta. Quando você vai comprar um roteador, geralmente ele mostra quais são os aplicativos que ele tem instalado ou já vem pré-configurado, tá? Nesse caso, esse Uhum. roteador que eu mostrei para vocês aqui, tô mostrando a foto aqui agora nesse momento, vou colocar a foto aqui em cima. Esse roteador aqui, assim como esse outro aqui, são dois roteadores, tá? Eu só testei um por enquanto, mas esse outro que é do Mikrotik, que eu acho que é um roteador muito mais conhecido a nível mundial, tem no Brasil também esse roteador chamado Mikrotik, tá? São roteadores aonde você já vem pré-instalado o OpenVPN nele, tá? Então você não precisa pagar um VPN, né, para você estar acessando uma Sim. rede externa, uma local network, né? Então ele respondendo a sua pergunta, depende do roteador que você está comprando. Tem roteador que não tem pré-configurado o OpenVPN, então talvez não vai dar certo você fazer uma comunicação ou acessar a rede local remotamente. Mas nesse caso, Entendi. esses dois roteadores aqui, ele já vem pré-configurado o OpenVPN e agora, quer saber a dica? Agora você não precisa mais configurar OpenVPN. Aí você fala assim, E cara, como é como que faz assim? isso daí? Cara, É, na verdade, na verdade, assim, você vai bypassar aí o roteador ou o gateway principal da sua casa. Você vai bypassar. Você fala assim, pô, mas como assim? Quer dizer que eu consigo acessar sua rede só você configurando o roteador local, né? Ou seja, próximo CLP? Sim. Através uhum. desse roteador aqui, ele já vem pré-configurado o que chamo de zero tier ou zero tier, né? Zero tier ou zero tier em inglês, né? Então, o zero tier, ele é a ponte, a via nuvem, que faz essa comunicação acontecer, tá? Aí conecta direto, né? Ele conecta direto. Então, na verdade, você vai ter que ter também, né? Até você já tem esse zero tier, na verdade, instalado no seu computador, né? Para você acessar o computador Sim, aqui do escritório. Mas você também vai poder, né? No Zero Tier lá, porque tem a parte de gerenciamento do Zero Tier, né? Então, quem você deixa acessar ou não, né? Você tem lá a autorização para isso. Então, você vai poder ter acesso também, né? E o bom de você usar o Zero Tier com esses roteadores, ou o MikroTik, ou esse GL SFT 1200 aqui, toda a família GL, quase toda a família GL, né? Que você vai poder fazer isso de forma tranquila, né? Tipo assim, eu demorei ontem, só para você ter uma ideia. Eu pensei que eu ia ficar aí horas e horas para fazer isso acontecer, mas seguindo o tutorial do fabricante aqui, do GL aqui, GL iNet, né? Cara, eu uhum. demorei menos de 10 minutos para configurar isso, cara. Peguei zero, roteador Caramba, zero, peguei o roteador zero, né, sem nada, e do zero eu consegui aí fazer essa configuração
sem precisar entrar no roteador ou no gateway principal aqui da minha casa para abrir a porta de acesso para o OpenVPN, porque eu não estou usando, agora não é mais OpenVPN, é via Zero Tier. Cara, é muito show de bola. Rápido, Sim, simples, com certeza. fácil, né? E eu visualizo ainda mais. Por exemplo, quando esse teste por que eu quis fazer esse teste aqui? Primeiro, porque quando eu vou no cliente, por exemplo, como que eu faço acesso remoto no meu cliente hoje em dia? Hoje eu uso o Zero Tier, mas esse Zero Tier está instalado num computador, ou seja, existe um computador no cliente para eu dar assistência remota. Então existe um computador remoto lá que tem todos os programas, tudo lá para acessar os CLPs Só para locais lá do acessar. cliente. Exatamente. Então eu fazia assim. Agora, com esse método, eu vou poder fazer a mesma coisa, porém vou poder acessar a rede deles lá, mas como se eu estivesse aqui acessando, se eu estivesse presencialmente conectando o cabo de rede Ethernet lá no cliente, só que eu estou aqui remotamente no escritório aqui, sei lá, a 100 km de distância, né? Enfim. Então, usando esse roteador, né? Então, isso é bacana, porque eu posso usar, por exemplo, o computador lá, que já tem os programas já lá no cliente instalado, ou eu vou poder colocar aqui, abrir a máquina virtual aqui da minha casa, né, do Office aqui, do meu escritório, e a partir daqui programar aí online com CLPs que estão lá no campo, né? Então, cara, isso é muito legal. Tá? Isso para mim foi o máximo, assim, foi um avanço é, bastante importante aqui para a parte de redes, tá? Então isso é muito legal, tá? E é até assunto para aula, né? Assunto aqui para estar gravando um vídeo falando sobre isso, como que eu fiz passo a passo. Cara, muito interessante, muito legal, tá? E o Ah, eu com melhor certeza vou assistir isso daí. ele é gratuito, o Zero Tier, né? Ele tem lá, mesmo a versão gratuita, cara, você faz muita coisa, cara, muita coisa, muito. Você pode colocar você pode construir várias redes, né? Cara, é muito legal. Vale Uhum. muito a pena. Eu, quando fiz isso ontem e E deu certo, pô, eu falei, caramba, meu, muito bacana. é, Tá? Muito legal. dá um negocinho no coração, né? Uma felicidadezinha. E essas aulas aí são gratuitas também para aprender isso daí? São, Esses vídeos? Onde é que são. você lança isso daí? Cara, isso daí eu devo estar lançando no mês que vem. Tem vários vídeos, né, que eu estou postando agora para o pessoal que está acompanhando agora o universo do CLP. A cada 2 dias eu estou lançando novos vídeos, né? E eles estão mesclando aqui entre parte de programação de CLP e parte de sistema SCADA, né? E hoje eu estou focando aqui no Uhum. Ignition por ter trabalhado todo dia ativamente com Ignition, fazendo novos projetos de sistemas solares, né? Criando novas telas, conectando banco de dados, enfim, muita coisa fazendo ao mesmo tempo aqui. Então, agora, essa parte de redes vai ter também, mas talvez lá para metade de novembro para frente, tá? Porque é onde, né, tô colocando novos vídeos, tudo, então todos esses vídeos que eu tenho, né, tenho gravado tem uma duração aí até quase final de novembro, já tá tudo agendado no YouTube aí com vários vídeos falando sobre sistema SCADA e a parte de programação. Depois disso, aí vai entrar essa parte de redes, né? Então, se você quer saber mais dessa parte de redes aqui, acompanha a gente aqui no canal, que você vai ter acesso a essas informações que são valiosas, né? Para quem está na área de automação industrial, essa parte de comunicação, para mim, é uma das partes principais, né? Integração de sistemas, parte que não é tão, talvez, comentada, né? Mas ela realmente vale muito a pena ter esse conhecimento, né? No dia a dia. Sim, é bastante conteúdo. Eu tenho acompanhado lá seus vídeos do Ignition, né? Que eu tô estudando isso. E que é bastante informação importante, cara. É o universo do CLP, né? Lá no YouTube, tem bastante vídeo, bastante coisa lá para acompanhar. Beleza. Amigas, eu vou dar uma pausa aqui rapidamente, né? A gente tinha combinado de bater um papo de meia hora, mas todos esses conteúdos Uhum. aqui vai passar de meia hora, né? Enfim. Mas eu quero aproveitar aqui, se você está com a gente até o momento aqui, não deixe de se inscrever no, né? Não deixe de se inscrever aqui no canal
nosso do YouTube. Se inscreva, compartilha, deixe o seu like, que isso nos ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, né? E, enfim, e passar para outras pessoas também que têm interesse na área da automação industrial, né? Na parte de sistema escada, enfim. Então, nosso canal é focado na parte de programação em si. Não tanto de hardware, mas a parte de programação, né? Muito bem. E também não deixa de acessar o nosso site, né, onde tem todos os nossos cursos, treinamentos. Se você precisa de uma consultoria também, nós temos um pacote aqui. Se você quiser fazer uma parceria com a gente, então também existe essa possibilidade. Muito bem. Amitas, eu vou para o próximo tópico aqui, né? Vou dar uma acelerada aqui, mas vamos falar agora sobre o evento anual que acontece, né, nos Estados Unidos aqui, que se chama ICC, tá? ICC do Ignition, né? Você foi Isso. lá? Como é que foi o evento? O ICC, ele é um evento, né, que acontece na Califórnia, que é a casa, na verdade, é onde ficam, né, a empresa do Inductive Automation, que é a empresa do Ignition, né, que faz o Ignition, que desenvolve, né, o software Ignition. E eu não fui esse ano, né, não fui por motivos de tempo e de prioridade também, né? Porque quando a gente. Bom, eu tenho isso na minha cabeça, né? Quando a gente. Não fui porque não deu tempo. Na verdade, esse não deu tempo nada mais é do que você não priorizou, né? Porque tudo você pode Sim. fazer, mas você tem prioridades na sua vida, né? Mas não foi por motivos de prioridade, né? Estou com vários projetos correndo ao mesmo tempo e aí priorizei esses projetos e não ir lá, né? Mas esse evento nada mais é do que o lançamento de novas ferramentas do Ignition. E para quem não sabe, ou não sabe o que é isso, né? Vou deixar a descrição aqui o link desse site do Ignition aqui, desse evento que aconteceu nesse ano, né? Geralmente acontece no final de setembro, começo de outubro. E esse evento aí, ele é legal porque, né, você vai conhecer vários profissionais que da área, né, várias empresas, você vai ver outras empresas que fazem parceria com o Ignition lá também envolvidos, você vai conhecer talvez os donos, né, os cabeças, né, de quem comanda lá o Ignition, então é legal entender qual é a visão, qual é o propósito, né, do Ignition, e quais são as ferramentas que estão aí, que vão ser atualizadas, né, e basicamente nada mais é do que eles falam muito do upgrade que eles têm. Quem desenvolve software, né, programas tal, sabe que todo ano, ou a cada. Tem empresa que a cada 6 meses eles dão um upgrade no software, né? Então tem a versão, ou, por exemplo, hoje em dia a gente está na versão, se eu não me engano, nós estamos na versão 8.1.32. 8.1.32 do software Ignition Perspective, tá? Mas a cada 6 meses ou a cada um ano, eles, né, vão atualizando esse software, vão corrigindo bugs, né, vão adicionando novas ferramentas, vão fazendo novos testes, né, e baseado na experiência das pessoas, nos relatos, eles vão atualizando o software em si, né. E basicamente é isso. Então eles falam desses upgrades, eles falam dessas ferramentas. Tem várias palestras legais e pessoas renomadas que vão lá nesse evento e vale muito a pena, assim, acho legal para fazer um network também, né? Para você conhecer pessoas diferentes, tentar fazer novos negócios, ver o que você pode se encaixar ali na necessidade de outras pessoas que estão no local. Então acho que vale muito a pena estar indo. Inclusive nesse final de mês agora, no dia 25 de outubro, estarei num evento aqui em Tampa, que é perto de casa, um evento de automação que acontece 2 vezes na Flórida, né? E aqui vai ser em Tampa e eu vou ter a oportunidade de ir, já me inscrevi, né? Esses eventos são pagos, né? Geralmente não são gratuitos, são pagos, mas igual eu falei, como a gente está no meio da automação, é legal você conhecer outros profissionais, fazer novas parcerias, né? Que eu acho que isso é muito bacana e enriquece muito não só o currículo, conversas e tudo mais,
mas você está por dentro do que está Sim. acontecendo nesse mercado, né? Então acho que vale muito a pena, com certeza. Inclusive o networking ele é muito importante para quem está querendo aí se inserir no mercado de trabalho, né? Porque eu vejo o pessoal reclamando muito por exemplo, do QI, né? Do quem indica, mas muito do QI, muito do quem indica é feito por networking, cara. Você vai em evento, comenta em fórum, né? É participar ativamente das coisas, não é só estudar, desenvolver e tal. Você tem que participar das coisas. Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante, porque porque é assim, né? É, quando uma pessoa vai te entrevistar, né? Geralmente ela não te conhece, né? Ou a pessoa que vai te Sim, contratar, né? Principalmente quando chega na área técnica, na entrevista técnica, ninguém te conhece, então ele não sabe das experiências que você já teve, das experiências boas, ruins, se você é uma pessoa íntegra, se você tem responsabilidade, né? Com aquilo que você tem como objetivo, que a empresa tem como objetivo, né? Então, um meio de você mostrar que você é uma pessoa confiável e tudo mais, é você conversando com elas, mostrando que você, né? E muitas vezes isso pode ser feito através de eventos como esse, eventos de engenharia, eventos, né? Técnicos, eventos de sim. inovação, porque lá você tem muitas pessoas, engenheiro de produto, você tem outras pessoas que você vai poder estar ali fazendo uma amizade, mostrando aqui que você tem um conhecimento e tudo Mostrando mais. interessado. Exatamente. Então é uma das maneiras, né? Concordo plenamente com você. Acho que isso é muito válido e, e é interessante. E é um dos meus objetivos, com certeza, quando eu vou para esses eventos, é conhecer novas pessoas, ah, novas tecnologias, né? Mas mais focado nas pessoas em si, né? Fazer amizades, aumentar o networking, né? Mostrar que, opa, ó, cara, eu tô ali, ó, tô perto de você aqui também, né? Mostrar que você pode, pode contar com a gente para outros serviços, enfim, fazer uma parceria. Então isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Muito E, bem, então pode e falar. muito importante. É, E o que que tem de atual aí para vagas de emprego nos Estados Unidos? Tem muita gente querendo pegar vaga remota, né? Exatamente. Isso é o outro tópico aqui do nosso podcast. Empregos aqui nos Estados Unidos, né? O que, que tem acontecido, tá? É, cara, o que tem acontecido bastante aqui, muita vaga para quem é com o título de SCADA Engineer, né? Ou engenheiro de sistemas supervisórios, né? Se fosse traduzir ao pé da letra aqui, né? Engenheiro SCADA, Sim. né? O engenheiro de sistemas supervisórios. Então tem tido muita demanda, cara, para isso, né? Por que existe essa demanda? Primeiro, por exemplo, eu já tive uma experiência quando eu trabalhava na Petrobras, né? Pela Rockwell, existia o seguinte: existia o programador de CLP, que eu era o programador de CLP, né? Dentro de um time da Rockwell, e existia outras empresas, por exemplo, principalmente se essa empresa que está, na verdade, fazendo essa instalação ou desenvolvendo, não é da mesma da Roca, por exemplo, vamos falar assim, ó, eu tô lá na Petrobras desenvolvendo, claro, com a Roca os sistemas PLCs da Roca, programando CLP da Roca. Mas Sim. se essa comunicação entre o CLP e o sistema supervisório for diferente da Rockwell, geralmente eles contratam uma outra empresa que seja especialista daquele específico sistema supervisório, né? Nesse caso específico, eu estou falando dessa experiência que eu tive, programava CLPs da Rockwell e tinha uma outra que era a Viu Engenharia, eles programavam o iFix, né? Que é um sistema supervisório também, se eu não me engano, da GE, tá? Não lembro, não tenho muita experiência com o iFix, Uhum. mas enfim. Então, e aqui acontece muito nos Estados Unidos esse mesmo cenário. Geralmente você tem um sistema supervisório. E quero deixar aqui um outro pensamento falando sobre o sistema escada. Hoje em dia, tem sido muito comum você ter um sistema, um PLC, seja Rockwell, Siemens, Schneider,
Automation Direct, né, que tem aqui nos Estados Unidos, Click, enfim, tem outros CLPs aqui, mas você usar um outro sistema supervisório, porque os sistemas supervisórios hoje particulares, digamos assim, eles têm muito mais potência do que os sistemas supervisórios que são de um fabricante específico, tá? Então vamos falar Uhum. assim, eu não vou colocar nomes aqui, mas se eu tenho um sistema proprietário de um fabricante que faz CLP, faz sistema supervisório, então ele geralmente ele é bem, como posso falar assim, ele é bem restrito essa parte de integração. Ele só integra com o próprio CLP, né? Agora, Sim, o que faz que esse sentido. exatamente. Agora, o que que esses sistemas supervisórios eles ultimamente, o Ignition, tem outros aqui que eu vou falar até no final desse vídeo aqui de um novo sistema supervisório que eu acabei encontrando, que ele integra geralmente ele integra com a maioria dos CLPs, se não todos, né? E isso abre muitas portas para quem quer provar algo diferente e também pagar menos. Porque geralmente esses caras que são concorrentes, que fazem esses sistemas supervisórios, qual que é a ideia? A ideia é ser mais um preço mais atraente e ao mesmo tempo ser muito mais potente, né? Ou seja, você pode integrar WhatsApp, você pode integrar e-mail, você pode integrar várias topologias diferentes, né? Então, isso é uma coisa que talvez, quando você tem um sistema supervisório que é da mesma fabricante do CLP, ele é restrito. Ele não tem muita flexibilidade, principalmente para você ter outros CLPs em paralelo ali. Ele não consegue, né? Agora, esses sistemas SCADA que são que pode se integrar com tudo. Então eu imagino que no seu, por exemplo, um, isso é um dos comentários de uns gerentes aqui da Flórida. Por que ele migrou de um sistema Sim. operacional que era só mesmo com o fabricante ali, falar, o CLP falar com o mesmo fabricante, para o Ignition, por exemplo? Por quê? Porque ele tinha várias CLPs de marcas diferentes. Ele tem GE, ele tem Siemens e tem Rockwell na planta dele. E aí ele teve que partir para uma solução aonde ele pudesse integrar isso de forma muito simples, rápido, fácil e que o sistema supervisório pudesse falar com todo mundo, né? Então essa foi a sacada, né? Então ele fez isso, né? Ele fez essa escolha, né? Então, voltando ao assunto aqui sobre. Por que eu falei tudo isso daqui? Porque hoje em dia, aqui nos Aham. Estados Unidos, essa parte de sistema escada, ele tem sido muito procurado, né? Então, você que está começando agora, que quer ter uma oportunidade de trabalhar, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer outro país, foque, claro, PLC, né, que é a parte, que é a base para você trazer os dados para um nível mais superior, digamos assim, que é para trazer o sistema escada, para trazer no sistema ah, histórico de dados, por exemplo. Hoje tem vários softwares que faz essa parte de historian, né? A parte de histórico, né? Você pode trazer no sistema SQL, no SQL, né? Enfim, para você armazenar todos esses dados, né? E você visualizar a partir de um sistema supervisório ou de uma tela, enfim, né? Então, Amintas, isso é o que tem rolado muito aqui, né? Então, hoje você vê muito, Sim. essa semana mesmo já tive aí mais de 4 RHs procurando, perguntando se eu estou disponível no mercado, ou para ser empregado direto, ou para fazer contratos, né? Que é o meu interesse, a parte de contratos, né? Enfim, E o que que aparece mais, remoto ou presencial? cara, boa pergunta, legal, gostei da pergunta. Amintas, aparece de todos os níveis, tá? Esses quatro aqui que apareceram, três foram remotos e um foi para trabalhar fisicamente, ou seja, ser full time, né? Uhum. Aqui nos Estados Unidos, ou você é full time ou você é contractor, né? O que é contractor? Contrato é você contrata, é um contrato, né? Ou seja, eu sou empresário, sou como empresa, você presta serviço para outra empresa, né? Isso é contractor. E você tem o full time. Full time é como se você fosse empregado e você tem todos os benefícios da empresa, né? Qual que é a Entendi. grande diferença entre os dois, né? Falando aqui de emprego, falando sobre essas oportunidades, a diferença, no meu ponto de vista, né? Quando você é empregado, você recebe menos,
mas você tem você tem alguns benefícios, você tem plano de saúde. Aliás, que você paga uma porcentagem do plano de saúde, mas eles completam com o resto. Você tem o 401k, né, que é um tipo de aposentadoria, né, que você deposita uma parte e a empresa deposita outra, que é muito legal. Já tive isso, já fui empregado aqui nos Estados Unidos como engenheiro de manutenção e já tive esse Uhum. 401k que me salvou quando eu precisei sair da empresa, não tinha nada, eu precisava me mudar, né? Eu ia vir aqui pela Flórida. E aí esse 401k me ajudou bastante, porque foi onde eu tirei aí as minhas economias e eu consegui fazer o que eu gostaria de fazer, né? Ah, Sim. agora, quando você é contractor, você não tem o 401k, você tem que pagar o seu seguro de vida, o seu seguro porque aqui nos Estados Unidos é tudo seguro, né? Para você respirar, você tem que ter seguro, né? Então você tem que pagar isso daí, né? Então, basicamente foi isso, tá? Ahn, basicamente foi isso. E, e também o full time você fica ali regido pelas regras da empresa também, né? Sim, Horário, enfim. eu não vejo É, tanta diferença entre contractor no ponto de vista de horários e regras, porque uhum. se você é contractor, também você vai ter as regras da empresa, né? Você está trabalhando para eles, então você tem que seguir toda aquela regra, diretriz e tudo mais, né? Ah, Ah, não é que nem aqui, no caso aqui no Brasil, você vai oferecer um serviço e, por exemplo, você bota no contrato um tempo estipulado, por exemplo. Que nem, por exemplo, vou construir o seu site, Alexandre. E aí eu boto no contrato que eu vou construir teu site em 2 meses a partir da assinatura do documento, né? Então, no contrato quer dizer que em 2 meses eu tenho que te entregar o site. Você não fica controlando, tipo, se eu tô trabalhando de manhã, se eu tô trabalhando à noite. No Brasil tem isso quando você oferece serviço, né? Serviços enfim. boa. Nos Estados Unidos você fica mais à mercê ali à mercê entre aspas, né? Da empresa. Isso, é na verdade, assim, existem diferentes tipos de trabalho. Você pode trabalhar com escada, mas você pode trabalhar dando suporte para uma empresa. Por exemplo, eu prestava serviço, né, para uma estação de tratamento de óleo e gás no Texas remotamente. E quando você dá Uhum. suporte, acaba que você realmente tem que ficar disponível a todo momento para a empresa como um todo, né? Então eu prestava serviço na parte de Historian, né, na parte de PI System, né, que é da OSI Soft, que é da Aviva, a Veva, né, a Veva ou a Viva. Hoje em dia a Sim. Viva comprou o OSI Soft, que é nada mais é do que um software parte de Historian, parte de historiamento, a parte de armazenamento, mas de uma forma muito dinâmica, né? Muito conhecida aqui nos Estados Unidos, também tem no Brasil. Né? Já vi até alguns vídeos, algumas pessoas falando sobre esse software, que é o Pi, né? Uhum. Mas o que acontece? Então, igual eu falei, então existe, quando você é suporte, independente se você é contrato, se você, que nem eu era contractor, né? Não era da empresa deles, né? Então era a minha empresa prestando Sim. serviço para eles. Mas acaba que você fica refém, né? Muito ali, você não possibilita fazer outras coisas ou trabalhar de forma é, mais flexível, digamos assim. Agora, Uhum. quando você, por exemplo, que nem hoje em dia eu prefiro trabalhar a parte de contrato em desenvolvimento de coisa, até porque quando você desenvolve, para mim, é muito mais interessante, né? Não é uma coisa tão chata. Não, não falando que quem trabalha com suporte é chato, né? Mas acaba que eu gosto de trabalhar com Mas a parte de desenvolvimento. muitas vezes você pega a cagada dos outros também, né? Você tem que consertar ali, ó, sistema legado, esse tipo de coisa, e acaba sendo chatinho, assim, cara. Então, eu particularmente, quando eu vou escolher, se eu tenho a possibilidade de escolher um trabalho ou outro, ou um contrato ou outro, eu acabo escolhendo pela parte de desenvolvimento de novas coisas, né? A trabalhar com Uhum. desenvolvimento. Então, isso é legal, né? Hoje, por exemplo, estou trabalhando com desenvolvimento, que é a parte migrando o sistema Ignition Vision, né? Que é um sistema já que está rodando mais de 12, 13 anos atrás,
migrando para o Perspective, né? Se você não sabe o que é isso, no meu canal aqui existe um vídeo explicando qual a diferença do Ignition Vision e Perspective. Então, acessa aqui os nossos vídeos que você vai encontrar. Bom, então eu desenvolvo, trabalhar na parte de desenvolvimento, né? Ou de CLP também, um projeto, você desenvolver novas telas, novos sistemas, integrando sistemas diferentes. Então, isso é o que me deixa mais, mais contente e Animado. produtivo, animado, né, digamos assim, do que trabalhar na parte de suporte. Nada contra, tem pessoas que preferem Compartilho parte de essa suporte. visão com você. Tem pessoas que gostam da parte de suporte, cara, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que ela já sabe muito bem aquilo e dali não querem muito, não tem muitas novidades. Então ela trabalha na parte de suporte, que também é legal, é bacana, né? A pessoa vai conversar com mais pessoas, vai encontrar pessoas que hoje estão sorrindo, amanhã às vezes não estão, né? Você vai conversar com várias pessoas, Sim. então essas coisas vão acontecer quem é da parte de suporte, né? Enfim, E é mas aquele é bacana. negócio, né? A bomba nunca estoura, tipo, 2 horas da tarde. É sempre 4 horas da manhã de um É, domingo. É sempre exatamente. assim. Ele não escolhe, né? Então Exatamente. basicamente é isso. A Midas, mas cara, bacana, cara. E tem dois últimos aqui para a gente falar de uns temas aqui legais, né? Fora esses aqui que a gente já falou, mas que é sobre o browser, né? Cara, experiência minha aqui, escolhi o browser Vamos aqui lá, que se vamos lá. chama o Opera, né? Opera. Cara, Ópera GX. Opera GX, esse daí Tem um mesmo, esse é o ópera, é cara. porque, é porque tem um ópera comum também que ele não tem essas, essas Funcionalidades, ferramentas que ferramentas. você gostou mais. Exatamente. Cara, por que que eu gostei do Opera, cara? Né? E aconselho você, se você não experimentou o Opera ainda, faça, né? Ou experimente, pelo menos, para você ver se você gosta ou não. Bom, primeiro, eu tenho no meu menu, eu tenho um menu lateral, cara. Eu usava o Chromium antes, né? Até 2 semanas atrás, você sabe muito bem, né, Mendes? Nessa transição, você me ajudou nessa Uhum. transição aqui para trazer o Opera, trazer tudo que eu tenho aqui no meu menu, nos sites já visualizados, aquela coisa toda, né? Salvos, né? É, então, eu gosto do Opera porque, primeiro, tem um menu lateral aqui, onde você pode colocar o WhatsApp aqui, você pode integrar o chat GPT no Opera. Então, isso eu achei demais, porque antes eu abria o A chat gente usa GPT, todo dia eu bastante. abro, né? Numa uma página diferente, agora não preciso mais, ele está como menu aqui lateral do Opera, então achei isso daí sensacional, né? Tem uma musiquinha, você pode deixar uma musiquinha bem de fundo quando você está trabalhando, de forma automática também. Achei assim top, O- né? E fora as outras funções aqui que eu não vou ficar falando aqui, que tem muitas outras funções aqui que ah, você pode até falar mais do que Uma eu, que eu porque você já gostei, você já usa bastante. eu já estou usando há um tempo. Tem duas que eu gostei, que é o meu Flow. O meu Flow, você consegue conectar o seu celular, você gera um QR Code lá, conecta seu celular e você consegue ver mensagens, né? Algumas coisas do seu celular. Você não consegue conectar a tela do seu celular, pelo menos ainda não, mas você consegue ver mensagem, responder mensagem, esse tipo de coisa. E o outro é o reprodutor, provavelmente é isso daí que você falou da musiquinha, né? Você clica nele, ele te dá diversas opções de streaming de música, né? Tem os principais aí, o Apple Music, Deezer, Spotify, o YouTube. E você consegue colocar ele para tocar ali no seu navegador, sem ter que abrir o aplicativo. Então você tá mexendo nas suas coisas, fazendo tal coisa, então você consegue botar a tua musiquinha ali no cantinho, né? Cara, que Eu uso há legal. bastante tempo esse navegador, cara. Eu realmente gosto. Tem umas ferramentas também que eu acho interessante, que é o GX Control. GX Control, né? Que você consegue controlar o que esse navegador demanda do seu computador, né? O quanto de memória, por exemplo, que ele vai ficar demandando do seu computador. Que era um problema lá que a gente tinha no. Não vou citar nomes aqui, o legado lá, né? Que come a tua memória inteira. Ah, É, Aqui você consegue limitar
o tanto de memória que você quer que o navegador use, né? Consegue botar mods, tem bastante coisa interessante. Depois testem aí. Ah, legal, muito bacana, show de bola. Eu estou gostando pra caramba e agora eu uso todo dia. Virou aqui meu principal, né? Principal aqui navegador, né? Da internet. Então, cara, muito bacana. O Opera realmente fez a diferença para mim aqui, está fazendo, né? Muito legal. E por último, né? Uma novidade aqui, eu tô nesse podcast aqui para trazer novidades, para trazer o que aconteceu, trazer experiências, trazer algumas coisas aqui legais sobre inovação. E outra coisa, outro ponto interessante aqui é o Pickboard, né? O Pickboard, ele é um software é, que ele é gratuito para você usar no seu computador. Nada mais é do que um sistema supervisório, onde ele tem, cara, muita integração. São mais de 30 integrações que você pode fazer nele. Você pode trazer dados de um SQL, um banco de dados, direto nesse SCADA. Não só, você pode trazer o MySQL, Microsoft, InfluxDB. Cara, tem vários aqui que eu agora não lembro de cabeça. Só falei dos principais. É, Praticamente quase todos CLPs ele se comunica. Então ele tem aqui o Rockwell, né? Cara, tem muita coisa. Agora, tem muita coisa que eles, na versão gratuita, você faz tudo isso, né? E eu achei legal, intuitivo, o jeito que você programa ele, que você. Ele tem vários. Outra coisa que eu gostei dele tem vários templates. Cara, eu gosto de templates, né? Cara, templates é vida, né? Templates ele Uhum. reduz o seu estresse, o seu, né? E já vem trazendo vários, são vários, né? São mais de 15 templates que você pode pegar como exemplo e modificar, adaptar para o seu projeto. Cara, isso é muito bacana. E igual falei, ele é de forma gratuita, né? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que eu não consigo abrir ele um client, por exemplo, eu não consigo, tá? Você teria, se você tem, vamos supor, você tem dois computadores distantes, só que estão conectados na mesma rede. Você pode instalar o seu, né, o sistema em um computador, mas você vai ter que instalar também o software lá também para você abrir esse mesmo projeto. Então ele é standalone, né? Ele não se comunica em rede porque é a versão gratuita, tá? A versão paga você precisa comprar o hardware deles, que é o Pickboard, ah, que é o Pickboard, né? Que na verdade é o nome da placa. Nada mais é do que um computador que te possibilita a você fazer a mesma coisa que você faz no seu computador, só que através desse gateway, né? É um gateway, tá? A palavra correta seria o Pickboard Gateway, né? Então essa Ele é parece aquele. Ele parece aquele negocinho de TV, né? Pequenininho. Isso, exatamente, exatamente. Ele parece aquele aparelhinho de TV pequenininho, onde que dentro dele tem essas conexões. Então, é a mesma coisa que você vai encontrar programando ele no seu computador, só que no seu computador é gratuito. Então é legal para pequenas aplicações quando você não quer pagar, né? Se você quer fazer algum experimento, quer mostrar, o foco deles é no dashboard, né? Você fazer vários dashboards. O foco dele, na verdade, é você ver a produção online no Pickboard, né? Você vê lá quanto que foi produzido hoje, quanto que perdeu, quantas horas de parada. Então, cara, é muito legal. E igual falei, o que eu achei fantástico desse Pickboard é o poder de integração que ele tem, trazendo mais de 30 integrações entre banco de dados, CLPs, Excel. Você pode fazer um upload do Excel e mostrar os dados no Pickboard, CSV. Isso é legal. Cara, é muita coisa, é muita integração e eu acho que vale muito a pena. Acho não, tenho certeza que vale muito a pena se você é um entusiasta do, né, IoT, né, das internet das coisas, gosta de integrar, ter esses desafios, criar novas telas e trazer novidades para a sua empresa. Então, acho que vale muito a pena. É muito legal, muito bacana, tá? Cara, já deu uma hora aqui falando, a gente tinha planejado alguns minutos. É tanta coisa para falar e experienciar A e gente fala mostrar a sobre o que experiência. gosta é assim mesmo.
Cara, quando a gente começa a falar, e olha que a gente tem assunto pra caramba aí, que eu vou deixar para os próximos podcasts aí, né? Nos próximos Uhum. podcasts, eu vou falar um pouco do meu, de outros testes que eu estou fazendo aqui sobre redes industriais com o MikroTik. Vou falar sobre a automação residencial aqui, que está praticamente bem andada aqui, né? Está no início ainda, mas já consigo automatizar a piscina, já consigo automatizar a garagem, a porta da garagem, já consigo acessar vários dispositivos aqui, as câmeras. Então, cara, tem muita coisa aqui bacana para estar falando, né? E mostrando aqui para quem é entusiasta também da automação residencial, assim como eu, gosto pra caramba, né? A gente já conversou bastante sobre isso também, né, Amintas? Então é um assunto muito Sim, legal também sim, de sim. falar. Cara, é isso. Bom, Amintas, muito obrigado por ficar nessa 1 hora aqui comigo. Para você também que ficou aqui até o Prazer é todo final, meu. muito obrigado. Para você que ficou aqui até o final, então não se esqueça de deixar o seu like, né? Que é muito importante para a gente, divulga o nosso trabalho e está cooperando também com a gente para a gente produzir mais conteúdos, mais coisas importantes, legais no dia a dia, né? E trazer novidades aqui, trazer experiências práticas legais, enfim, que você vai poder usar no seu dia a dia também. Ah, então é isso. Então, muito obrigado. Se esqueça de inscrever e o mais importante, não se esqueça de acessar o nosso site, onde tem os nossos treinamentos, né? E você vai aí estar aí se atualizando, fazendo um dos nossos treinamentos. Tenho certeza que você vai gostar. Se você está procurando a parte de programação de CLP ou a parte de sistema escada, parte de redes industriais, então dê uma olhada aqui no link abaixo que você vai ver aqui Tem várias tudo lá coisas bem legais e completo. importantes. Muito bacana. Cara, é isso. Amintas, então um grande abraço e Boa noite a todos. boa noite. E até o próximo podcast. Um abraço. Tchau, Até. tchau.